Ministrar a palavra do nosso Deus, segundo a sua vontade, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo sempre nos unja e nos use para pregá-la, para pregar a palavra do nosso Deus. Eu vou ler só um versículo desta feita, porque na leitura introdutória li o Salmo, na 78, do 11 até o 19, fala sobre a trajetória de Israel, a saída do Egito, as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, a entrada no deserto, até a terra prometida. E eu vou destacar o 19, Salmo 78, versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor: falaram contra Deus dizendo, porventura, ou nessa versão, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Estaremos ministrando essa noite sobre o tema um banquete no deserto. Vamos orar? Perdão, Senhor nosso Deus e Pai. Pai, obrigado por esse momento, que é o momento da Tua palavra. Sua palavra que vai ser ministrada, Pai, cada um de nós. A todos quantos estão ao alcance da mesma e a quantos ainda ouvirão, Pai, nas redes sociais. Te peço que o Senhor ministre sobre cada um de nós Sua palavra, Sua presença, Seu poder, em nome de Jesus. E que a Sua palavra sempre vá e faça aquilo que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual o Senhor designou. Repreenda todo obstáculo contra a Tua palavra. Que toda atenção seja dada, não apenas emprestada a ela. Em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Pai, ministre sobre nós. Que a Tua palavra tire de nós o que não provém de Ti. O que afronta a Tua santidade. E que ela acrescente em nós, adicione em nós o que é de Ti para a Tua glória. E para a nossa edificação espiritual. E para a vergonha dos nossos inimigos, dos inimigos de nossas almas. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém e amém. E graças a Deus. Pode tomar seu assento. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vou jogar aqui, tá? Olha, vocês pegam aqui para não... Valeu. Que mão furada, Jesus amado. Não serve para ser goleiro, para jogar basquete, voleibol. Já para futebol já não serve, né? Então, só para dar caneta. Bom, amados, vamos falar nesta noite sobre um banquete no deserto. Deserto, amém, irmãos? Deserto é escola de Deus. Deserto é faculdade divina. Deserto é processo divino nas nossas vidas. Mas deserto também não é para morar. Deserto é para passar, é para marchar, é para aprender, é para amadurecer, é para se aperfeiçoar, ser aperfeiçoado. Mas é para passar para o outro lado. Sim, grave isso. Homens de Deus precisaram passar pelo deserto. E são muitos. Eita, são tantos. Eu poderia falar de José, que precisou aprender no deserto. Eu poderia falar de Moisés. Eita, Moisés então poderia ser chamado o homem do deserto. Eu poderia falar de Elias. Eu poderia falar de Davi, que teve que ir para o deserto. Que teve que aprender de Deus no deserto. Tantos, veterotestamentários. E do Novo Testamento, pastor, poderíamos falar de João Batista, o pregador do deserto. Poderíamos falar do apóstolo dos pés sangrentos, o apóstolo Paulo. Eita, recebeu do Senhor no deserto. 14 anos depois ele desceu para Jerusalém. Jesus, eita, bota aí, Natan, Mateus 4:1. E Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto.
E quem leva ao deserto, grave isso aqui, é Deus. Para te provar, para você aprender, para você crescer. O diabo, geralmente, não leva ao deserto. Então, se você está num deserto, vivendo num deserto, aprenda isso. Deserto é a escola de Deus. E Deus está te permitindo estar no deserto, passar pelo deserto, para que você aprenda, para que você cresça, para que você amadureça. Sim, para que você receba algo dele. Pastor, só vai pregar sobre deserto? Só podia pregar direto sobre a terra prometida? Sobre a nova Canaã? Sobre a Canaã celestial? Irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu, pastor Marinho, a gente não prega para a sua satisfação. A gente prega para a tua salvação. Eu, pastor Marinho, ele então, a gente não prega para a sua satisfação. A gente prega para a sua santificação. Porque Hebreus 12, 14 diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Eu, pastor Marinho aqui, os pastores da igreja, nós não pregamos para a sua satisfação. Nós pregamos para a sua renovação espiritual. Sim! Eita! A gente não é massagista para massagear o seu ego. Nós somos mensageiros do reino. Carteiro dos céus. Embaixadores do rei. Tentamos ser porta-voz de Deus na terra. Pregamos salvação. Pregamos salvação. Aliás, pregamos comunhão. Lembrei de uma história agora. A mãe contando para um filho. Olha que história linda. Ela falou assim, um rei tinha um castelo, um palácio muito grande. O rei era muito rico. O rei era o maior da terra. E ele abriu o seu castelo, o seu palácio, para que todos que quisessem e pudessem entrassem e retirassem o que quisessem. E ele deu, depois de todos na entrada, 5 minutos para isso. E então começaram a retirar, pegaram ouro, pegaram pratas, pegaram joias, pegaram castiçais, pegaram... E depois a trombeta tocou, acabou-se o tempo, pode se retirar com tudo que vocês puderem levar. E todos foram embora. Mas o rei viu que tinha um menino agarrado na sua perna. E ele não estava com nada. Ele não se retirou com coisa alguma. Aí o rei perguntou, menino, você não pegou nada? Você não quis pegar nada? Ele disse, sim, rei, eu peguei. Eu peguei o Senhor. Porque quem tem o Senhor, tem tudo que o Senhor tem. Eita! Quem tem o Senhor, tem tudo que o Senhor tem. É possível ter a bênção de Deus sem ter o Deus da bênção? Até nós temos. Aí quantos têm as bênçãos naturais de Deus? Olha, as 7 maravilhas do mundo, todas as maravilhas. Quantos têm o ar para respirar diariamente, a água para beber, o pão para comer? Muitos podem ter até as bênçãos de Deus, mas sem ter o Deus da bênção. Mas é impossível ter o Deus da bênção sem ter as bênçãos de Deus. E o menino entendeu que quando ele tem a presença do rei, consequentemente ele terá os presentes do rei. Os profetas, esse menino deve ter aprendido com os profetas, com os homens de Deus, que entendiam que era melhor a face do Senhor do que a mão do Senhor. Porque a face do Senhor fala da sua presença, e a mão do Senhor fala dos seus presentes. A face do Senhor fala da comunhão do Senhor. A mão do Senhor fala das bênçãos do Senhor. É por isso que Moisés disse assim, quando o Senhor falou, olha, o meu anjo irá na frente, com sinais, com prodígios, está vendo? Com bênçãos. Mas eu não vou com esse povo, com vocês. Aí Moisés falou, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei.
Moisés entendeu que a face do Senhor, que representa a sua presença, é melhor do que a sua mão, que representa as suas bênçãos. É desse jeito. Um banquete no deserto. Bom, caminhe comigo. Primeiro lugar, no deserto. Nunca faltou. Aliás, teve fartura. Por isso esse título que dá nome à mensagem, o colocamos, um banquete no deserto. Pegando emprestado o texto, por um acaso Deus pode preparar-nos mesa ou banquete no deserto? Pode sim. No deserto, para Israel, nunca faltou pão. Coloca aí, Natan, por gentileza. Primeiro Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Depois esse Salmo 78, você vai estar aí constantemente, 23 a 25. Deuteronômio, capítulo 8, 3, assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Te deu maná. O que quer dizer maná mesmo? Maná quer dizer o quê? Alguém lembra? Maná era uma pergunta, quer dizer, o que é isto? Deixa eu profetizar para vocês. Posso profetizar? Vizinhos, colegas de trabalho, pessoas vão dizer, quando vê os milagres de Deus na sua vida, as bênçãos do Senhor, que acompanham o Senhor das bênçãos na sua vida, vão dizer assim: o que é isso? O que é isso? Você vai falar assim: é maná, é provisão de Deus, é providência de Deus para as nossas vidas, é maná do Senhor. Salmo 78, 23 a 25 diz: nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas do céu, fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu pão do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, e enviou-lhes ele comida o quê? A fartar. Um banquete no deserto. Mas mais do que maná, mais do que pão, eu quero trazer o simbolismo deles para cá. De lá então para aqui agora. Pão, nas Escrituras, simboliza em primeiro lugar Jesus Cristo. Jesus Cristo. Livro de João, capítulo 6, versículo 35, Natan. Jesus diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o quê? Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus é esse pão da vida. Deixa eu misturar, porque o pastor Marinho sempre costuma falar que a palavra de Deus se mistura com o Deus da palavra. O Deus da palavra é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o Deus da palavra. Bota aí, em segundo lugar, pão simboliza a palavra. A palavra. Mateus 4,4, Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você no deserto da vida tem priorizado Jesus? Tem priorizado sua palavra? Irmãos, grave isso aqui. Grave isso aqui. Você já parou para pensar sobre o primeiro pedaço do bolo? Já parou para pensar? O primeiro pedaço do bolo fala de primazia, fala de honra. Qual a diferença do primeiro pedaço do bolo para o segundo, para o terceiro ou para o bolo todo? A diferença é que o primeiro pedaço do bolo a gente sempre ou geralmente dá para a pessoa que a gente mais ama, para a pessoa que é mais importante na nossa vida. É o primeiro, é a primícia. Irmãos, com todo amor e carinho, Tânia vai fazer aniversário dia 25, 26 de dezembro, junto com meu genro, nosso genro Rio. Os irmãos sabem que eu sou festeiro.
Já perguntei aos nossos filhos: você quer dinheiro ou quer uma festinha, um bolinho, um refrigerante? Ah, pai, eu quero dinheiro. Eu dou o dinheiro e faço uma festinha. Porque eu aprendi a celebrar. Celebre até aniversário de cachorro, de gato na sua casa. Celebre apenas, aprenda a celebrar, a festejar. Deus é festeiro. Deus instituiu 7 festas para Israel. Festas no deserto. Grava isso aqui. Deus é festeiro, por que eu não vou ser? Aí eu faço um bolo como eu sempre faço, como eu sempre compro, como eu sempre comendo. Faço um bolo para a Tânia. Tânia vai fazer 60 anos esse ano. Nem parece. Parece ter bem mais, né? Aí ela canta, a gente canta um parabéns para ela. Ela pega o primeiro pedaço de bolo e vai dar. Nada contra a minha sogra. Eu trouxe a minha sogra do outro lado de São Gonçalo para cá. Mas está perto da gente, perto de nós. Está aqui na nossa igreja, vocês sabem disso. Mas se ela pegar o primeiro pedaço de bolo e dar para a mãe dela, eu vou ficar triste. Porque bolo fala de primazia. Bolo fala de honra. Amém, amados? Se ela pegar o primeiro pedaço de bolo e dar para a mãe ou para a filha, e me dar todo o restante do bolo para mim, mas não é mais bolo? É, mas é a mesma coisa? Não é. Aprenda a dar sua primazia a Deus. Aprenda a dar o primeiro pedaço do dia. Aleluia! A Deus. As primeiras horas do dia. Aprenda a dar o amanhecer para o Senhor. O seu acordar. O milagre da vida. Aprenda, Senhor, a Ti eu te dou a minha primazia. O meu louvor. O meu tempo para a palavra. A minha oração primeira. Meus pensamentos a Ti. E saiba que Deus vai abençoar todo o restante do dia. Pão, não bolo. Fala de Jesus. Fala da sua palavra. Você tem dado a Deus? Eu vou, entre aspas, aqui, abrir um parênteses aqui, olha. É verdade que as bênçãos vêm de cima para baixo. Sim, é de cima para baixo. Orientação divina, revelação do Senhor, a sua presença, comunhão diária. Grave aqui, Natan, vamos provar isso? Gênesis 1:1, depois Mateus 6:33. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro os céus, depois a terra. Primeiro Deus, depois os homens. Primeiro as coisas de cima, depois as coisas de baixo. Primeiro as coisas espirituais, depois as coisas materiais. Mateus, Natan, 6:33, depois Colossenses 3:1-3. Mateus diz assim: buscai, disse Jesus, buscai em primeiro lugar a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora Colossenses 3, de 1-3, depois Salmo 121, 1 e 2. Diz assim Colossenses: portanto, se fosseis ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, nos céus. Salmo 121, versículo 1 e 2, depois Mateus 27:51, diz assim: eleva os meus olhos para os montes, para o alto, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? O céu e a terra. Mateus 27, versículo 51, depois Lucas 24, versículo 49, diz assim Mateus: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. É do alto para baixo, é de cima para baixo, é do céu
para a terra, é de Deus para os homens. Lucas 24:49 diz assim a palavra do Senhor: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, pois permanecei na cidade até que do alto, até que de cima, até que dos céus, até que de Deus sejais revestidos de poder. Mas posso continuar? Alguém pode tentar provar o contrário. Pode tentar. Mas deixa eu te provar. Deus é recíproco. Quando que eu falei? Foi hoje. Eu disse que fiz um culto lá e preguei uma mensagem de uma frase, não um versículo bíblico, que diz que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus é recíproco. Vamos agora, Natan, na ordem cronológica dos livros. É lógico, vamos começar pelo Antigo Testamento, depois no Novo. Em primeiro lugar, Natan, Deus é recíproco. Êxodo 34, versículo 24. Diz assim: porque lançarei fora as nações adiante de ti, e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus. 3 vezes no ano. Deus está falando que ia fazer o que Ele falou que vai fazer, alargar o teu território, quando compareceres na presença do Senhor. Segundo, Natan, Deus é recíproco. Levítico 26, 23 e 24. Grave isso aí. Diz assim a palavra do Senhor: se ainda com isso não vos corrigirdes, para volverdes ou voltardes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros. Deus está dizendo: se você for contrário a mim, eu também vou ser contrário a vós outros. E eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Deus é recíproco. Deus é recíproco. Costuma nos devolver o que damos para Ele. Grave isso aqui. Terceiro, Natan. 1 Samuel 2:30. 1 Samuel 2:30. Depois, 2 de Crônicas 15:2. Samuel diz assim: portanto diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei. Mas aos que me desprezam, serão desprezados. Amém? Deus é recíproco ou não é? 2 de Crônicas, está no capítulo 15, versículo 2. Depois você vai para Salmo 18, 25 e 26. Diz assim a palavra: este saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Se porém o deixardes, ele vos deixará. Acabou, irmãos? Mas eu gosto de complementar com o Novo Testamento também. Mas eu dei Salmo, vamos lá em Salmo ainda. Salmo capítulo 18, versículo 25 e 26. Depois, Natan, você vai para Mateus 6, 33, que já leu, mas vamos reler. Depois, 1 de Coríntios 15, 58. Para com o benigno te mostras, com íntegro, também íntegro, com puro te mostra, mas para com o perverso, inflexível. Buscai em primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem acrescentará? Deus. 1 de Coríntios, Natan 15, 58, depois Tiago 4, 8. Para a gente fechar. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes,
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é o quê? Não é vão. Não há nada que você faça para Deus que Ele faça vista grossa. Vou repetir. Não há nada que você faça para Deus que Ele faça vista grossa. Não há nada. Uma das 7 leis das Escrituras se chama lei da retribuição. Deus é o melhor patrão. Não te deixa sem paga. Grave isso aqui. Grave isso aqui. Deus é recíproco. E para terminar, Natan, Tiago, né? Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, de vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração. Mas chegai-vos a Deus. E aí sim Deus se chegará a vós outros. Segundo lugar, um banquete no deserto. No deserto nunca faltou água. Nunca faltou pão. E nunca faltou água. Natan, por gentileza. Livro de Números 21, 16 a 18. E nesse salmo que nós estamos, Salmo 78, 15 e 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo, e lhe darei água. Então cantou Israel esse cântico: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro, com seus bordões, do deserto partiram para Manaá. Para Manaá. Salmo 78, 15 e 16 diz: no deserto fendeu rochas, e lhes deu a beber abundantemente. 16, meu filho. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar ou minar águas como rios. No deserto nunca lhes faltou água. Água a manar como rios. Mas eu vou trazer um simbolismo da água. No teu deserto, no deserto da sua vida, nunca pode faltar o Espírito Santo de Deus. Aliás, terminamos no básico. Foi no básico ou no médio? Acho que no básico. A matéria paraclitologia ou pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, falamos sobre os símbolos do Espírito Santo. Um dos símbolos é a água. Então, coloca aí, por gentileza, livro de João, capítulo de número 7, 37 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vá ao Papa e beba. Peraí. Se alguém tem sede, vá ao pastor e beba. Se alguém tem sede, vá ao padre e beba. Se alguém tem sede, vá ao pai de santo e beba. Falei pastor também, tá, Márcio? Se alguém tem sede, vá ao presidente e beba. Se alguém tem sede, vá ao psicólogo e beba. Se alguém tem sede, vá ao médico e beba. Não vou terminar. Se alguém tem sede, vai ao homem e beba. Não, Jesus falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38, 39, Natan. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo até então, até esse momento, não havia sido derramado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado.
Água limpa, água lava, água dessedenta, água refrigera, a água purifica. O maior material de limpeza se chama água. Que no seu deserto, que no meu deserto, nunca nos falte a água do Espírito Santo para nos descidentar, para nos refrigerar, para nos refrescar, para nos banhar, para nos lavar, para nos limpar, para nos purificar. Eu gosto disso aqui que eu vou compartilhar com vocês. Geralmente, quando nós encontramos as palavras Espírito Santo, geralmente nós encontramos 3 palavrinhas que vêm quase sempre juntas. Uma é sobre. Aliás, Lucas 1 virou um hino. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo estará sobre você. Sobre indica que ele é acima de, que ele é Altíssimo, que ele está acima de você, para te abençoar. Mas a outra palavra, eu preciso começar a correr, que está quase sempre relacionada lá com o Espírito Santo, é a palavra com. E principalmente João capítulo 14, João capítulo 16, Jesus fala, eu vou, mas o Espírito Santo estará convosco. Convosco, na corrigida ou na atualizada, é com vocês, na linguagem de hoje. Nova tradução da linguagem de hoje, nessa versão. Pode ver. Então, a palavra com está indicando que o Espírito Santo estará com você, estará do seu lado. Ele te ladeará, ele será teu companheiro, com você, convosco, conosco, com você. Indica que ele está do lado, para te guardar, para te proteger. Seu guarda-costa, Agora a palavra que eu mais gosto muito de sobre. Ele está sobre você, para te abençoar. Gosto muito da palavra com, o Espírito Santo estará com você, comigo, para nos guardar. Mas eu gosto mais, sabe qual? A palavra em. Está muito relacionada também com o Espírito Santo. E Jesus... E a palavra diz assim, e o Espírito Santo estará em vós. Em vós, na nova linguagem, e o Espírito Santo estará em você. Bom, se com é acima, se sobre é acima, se com é do lado, em aonde? É dentro. Ele estará dentro de você. Para te acalmar, para te controlar, para te administrar, para te dirigir, para te orientar, para te falar. Estará em você, em você, em você. Você jamais pode passar esse deserto que estás a passar sem o Espírito Santo sobre você, com você e dentro de você. Jamais, 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 jamais. E que o Espírito Santo ele seja derramado sobre cada um de nós. Sobre cada um de nós. Lucas, a mesma passagem que está registrada em Mateus 7, 7 e 7, 8, e Jesus fala, pedi, dá-se-vos-á, batei, buscar e achareis, bater, abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Se não me fala a memória, está em Lucas 11, termina assim, olha, e o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ore constantemente
pedindo o Espírito Santo para a sua vida. Você não pode passar sem ele. Se não me falha a memória, Natan, Atos 5:32 diz que Deus ele dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Obedeça, para que recebas mais e mais do Espírito Santo. Tá assim, olha. Ora, nós somos testemunhas desses fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou, ou que Deus doou, ou que Deus doa, ou que Deus dá aos que lhe obedecem. Aos que lhe obedecem. Aos que lhe obedecem. Terceiro lugar, no deserto, nunca faltou pão, nunca faltou água, mas também nunca faltou direção. Coloca aí, meu filho amado, em quem me compraz, Mateus 3:17, livro de Êxodo, capítulo 13, 21 e 22. Esse Salmo 78, versículo 14. Diz assim, livro de Êxodo: o Senhor ia diante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Até que chegaram, lógico, na terra prometida. Agora, Salmo 78, verso 14 que eu falei, foi isso? Guiou-os de dia com uma coluna de nuvem e durante a noite com um clarão de fogo, com uma coluna de fogo. Para quê? Para que Israel caminhasse. Um dos primeiros títulos, não vou falar apelido, que deram aos cristãos foram os no caminho. Até hoje as pessoas perguntam para outro, como é que você está? Eu estou caminhando. Porque tem gente que parou no caminho. Tem gente que se desviou do caminho. Tem gente que retrocedeu do caminho. Mas nós estamos caminhando. Mas não sei cantar não, mas eu gosto de louvar. Tem um corinho que diz assim, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Maite, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não for, não impeça-me. Se você não for, não impeça-me. Se você não for, não impeça-me. Porque, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Vamos caminhando para Canaã. De dia, diz alguns especialistas que o sol passava de 60 graus Celsius. Na época não se falava em sensação térmica, né? Sensação térmica é mais recente. Se o calor passava de 60 graus no deserto, imagine você a sensação térmica. Eu gosto de conjecturar às vezes, eu gosto de imaginar. Até de me imaginar. Aliás, quase tudo que eu me imaginei, eu já me imaginei pregando, se realizou. Até na minha vida material e profissional. Eu gosto de visualizar, de falar e de ver. Eu imagino, eu lá no topo, assim, vendo Israel caminhando no deserto, mais de 60 graus, e aquela nuvem assim, contra o sol, guiando Israel e dando sombra. Eu ainda acredito, deixa eu acreditar, tá? Porque se eu não crer, eu morro. Eu ainda acredito que Deus permitiu ou fazia cair aquelas gotículas de água sobre Israel. Não tem essa a prefeitura botou aí em alguns terminais? Aquelas gotículas, aquelas gotículas. Eu imagino. Ar
condicionado natural. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. O Israel de Deus. A morena bronzeada pelo sol do deserto. Mas o Deus que te guia, muitas das vezes, te dá até sombra e água fresca. Pastor, e a coluna de fogo à noite? Terminava o dia, virava a noite, saía a nuvem, é lógico, e andava uma coluna de fogo que os guiava. Para quê? O texto diz uma coisa: para clarear a noite e os guiar pelo caminho no deserto. Para que mais, pastor? Dizem os especialistas que o mesmo deserto que de noite passa de 60 graus, ou melhor, dizem os especialistas que o mesmo deserto que de dia passa de 60 graus, de noite chega até menos 10 graus. Vocês sabiam disso? Aí Deus fala assim, o meu povo precisa, até para não sofrer um choque térmico, o meu povo, se de dia eu dei ar-condicionado a eles, de noite nesse frio, além do clarão da coluna de fogo, eu vou dar um aquecedor natural. Um aquecedor natural. Oh Deus que cuida de mim. Oh Deus que cuida de ti. Oh Deus que cuida de nós. É por isso que a palavra diz, não toqueis os meus servos, nem maltrateis os meus ungidos, hein? Amém? Mexe para ver. Deus tem uma coisa com você, irmãos. Deus tem uma coisa especial com você. Antes de você escolher Deus, Deus já te escolheu. Antes de você, não foi vós que escolheste a mim, mas eu é que escolhi a vós para que vades e deis frutos. No deserto, nunca faltou pão. No deserto, nunca faltou água. No deserto, nunca faltou direção para nos guiar e para não pararmos. Mas para terminar, no deserto, também nunca faltou revelação. Tinha muito mais das coisas materiais. Vocês sabiam que as roupas não se desgastaram nos seus corpos, e nem as sandálias dos seus pés, caminhando 40 anos pelo deserto? Vocês sabiam disso? Nunca faltou revelação. Êxodo 3, de 1 a 6, Deus se revela já de cara para Moisés, o maior líder veterotestamentário, o maior líder da história de Israel. Deus se mostra, Deus se revela, Deus diz quem é. No deserto, cara, isso aqui. E eu quero profetizar que no seu deserto, que nunca falte revelação de Deus para ti. Falei revelação, é mais do que informação. Revelação. Eu falei revelação, não falei revelamento. Você não precisa correr atrás de revelação. Revelação, ela vem até você. Você está no deserto com Deus? Com o pão, com Jesus, com a palavra? Você está no deserto com Deus, com a água, com o Espírito Santo? Você está no deserto com Deus, se permitindo ser guiado por Ele de dia e de noite, todo dia, o dia todo? Nunca te faltará revelação. Nunca te faltará revelação. Louvado seja Deus. Revelações diretas de Deus, vindas do Senhor, experiências com Ele. Pastor, não estou entendendo. Estou passando por esse deserto. A partir dessa mensagem você vai entender mais. Livro de... Como eu amo esse texto. João 13:7, né? Jesus falou assim, o que eu faço, não entendes agora, mas entendê-lo-ás depois. Depois você vai olhar lá para trás no deserto e falar assim, meu Deus, é verdade. Deus viu. Fez um banquete no deserto.
Nunca faltou pão, nunca faltou Jesus, nunca faltou palavra, nunca faltou água, nunca faltou o Espírito Santo, nunca faltou direção de dia e de noite para a minha vida. Deus sempre abriu o caminho, fez caminho no deserto, no meio do mar. Ele revelou o que eu precisava. Me revelou a mim mesmo quem eu sou. Eu não sou nada sem Ele. Me revelou quem era comigo e quem não era. Quem era amigo e quem amigo não era. Eita! Me revelou. Dizem que 1/3 dos milagres das Escrituras aconteceu. 1/3. 1/3 aconteceu ou aconteceram? Aconteceram, né? Números aí. 1/3 dos milagres das Escrituras aconteceram no deserto. Mas deixa eu te falar, já estou terminando. No deserto todos são iguais. Lembra que eu disse que as roupas não se desgastaram, os calçados não se gastaram no deserto, 40 anos? Deserto não é desfile de moda. Deserto não é shopping center. Eita! No deserto, todos nós somos iguais. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. No deserto, todos somos um. Não põe um ponto de interrogação onde Deus pôs um ponto final, não. No deserto, todos somos um? Não. No deserto, todos somos um. Porque todos somos iguais. Porque todos somos iguais. Mas como eu disse no começo, e termino agora dizendo que o deserto também não é lugar para morar. É lugar para passar. É lugar para aprender. É lugar para crescer. É lugar para amadurecer. Ó, grave, aqui. Ó, porque no deserto não é lugar para morar. Sabe por causa de quê? Porque a terra prometida está logo ali. Porque a terra prometida está logo ali. Eis que vejo a nova Canaã, Jerusalém celestial. Grava uma coisa, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Deus, enquanto no deserto, Deus nos prepara um banquete. Um banquete. Um banquete no deserto. Que Deus nos abençoe com essa palavra esta noite. E que essa palavra possa pegar você. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E graças a Deus.